Olá, estamos aqui dando início a mais um vídeo nesta manhã de terça-feira, né? Primeiramente quero desejar a todos uma ótima terça-feira, um ótimo dia, um dia abençoado, um dia repleto das bênçãos do Senhor. Quero profetizar sobre a sua vida, profetizar sobre o seu lar, profetizar sobre a sua família, toda sorte de bênçãos do Senhor Jesus na sua vida, na tua parentela e na tua família, em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre estratégias, né? Sobre sabedoria, né? Nós não somos sábios, a nossa sabedoria vem do Senhor. Para termos sabedoria, para termos as estratégias certas para lutar e para vencer, para interpretar, precisamos buscar e pedir ao Senhor. É como eu venho falado nos vídeos anteriores, uma vida de constante busca, uma vida de constante oração, uma vida de propósito na presença do Senhor e pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele que nos dê estratégias certas para vencer esse mundo, para vencer as adversidades, porque não são poucas, são muitas, né? E quero falar um pouquinho com vocês sobre Abigail. Abigail é uma mulher na Bíblia, né? Que está ali no livro de Samuel 25. E Abigail, ela tinha o esposo dela, que era Nabal, né? Um homem muito ruim. A Bíblia fala que ele era muito ruim de coração. Porém, Abigail era diferente. Abigail era esposa dele, porém não deixou ser influenciada pela ruindade dele, né? Ela era diferente, ela tinha um coração bom. Então Deus com certeza se agradava de Abigail, porque Deus se agrada de quem tem um coração bom, Deus se agrada de quem faz o bem, né? E Nabal, Davi serviu Nabal um certo tempo, né? E chegou uma época quando Davi, todos vocês, né, conhecem a história de Davi, do rei Saul, né? E quando chegou a época que Davi estava fugindo do rei Saul, Davi precisou de Nabal. Nabal era rico, Nabal tinha como ajudar Davi e seus companheiros. Mas quando Davi mandou a mensagem para Nabal, mandou o recado para Nabal ajudar ele e os companheiros, Nabal falou que não conhecia Davi, que não lembrava de Davi. Davi então ficou rancoroso e falou: vamos lá, vamos acabar com toda a linhagem de Nabal. Acabar com Nabal, com a esposa, com os filhos, com os servos, e acabar com tudo que vinha de Nabal, com tudo que era de Nabal. Porém, o moço, ouvindo isso, correu até Abigail, que era mulher de Nabal, e falou para Abigail o que estava acontecendo. Olha a sabedoria de Abigail, olha a estratégia de Abigail. Abigail preparou pães, preparou frutos, preparou queijos, preparou muitas coisas. E vinho, e veio de encontro com Davi. Ela não esperou Davi chegar na casa dela, ela veio de encontro com Davi. Se humilhou perante Davi, pediu perdão para Davi pelo que o esposo fez, alimentou Davi, alimentou seus companheiros. E ali Davi perdoou, né? E ficou muito feliz com a atitude dela, né? Alimentou os companheiros dele, alimentou ele, voltou para casa. Olha a estratégia dessa mulher. Olha a sabedoria dessa mulher. Por uma estratégia dela, pela sabedoria dela, ela livrou toda a casa dela, ela livrou toda a linhagem dela, ela livrou toda a família dela. Até o marido dela, ela livrou, que era ruim de coração, ela livrou. Lógico, na Bíblia está escrito que com alguns dias ele morreu, né, de morte súbita, porque Deus pesou a mão nele. Mas assim, no momento, a atitude dela, a sabedoria dela, a estratégia dela livrou ele, livrou todos os seus filhos, seus servos ali, né? Toda a sua linhagem, tudo que pertencia a eles ali. Então, o que eu quero falar sobre essa palavra? Quero chamar vocês para uma reflexão nesse dia, né? Esse dia de terça-feira, essa terça-feira abençoada que o Senhor nos concedeu, para a gente ter uma reflexão sobre sabedoria, sobre estratégia. Às vezes está acontecendo algo em nossos lares, às vezes está acontecendo algo em nossa família, às vezes está acontecendo algo com nossos filhos, ou com nosso esposo ou esposa, às vezes está acontecendo alguma coisa, e a gente, se a gente tiver um cliquezinho,
a gente consegue buscar uma sabedoria no Senhor, uma estratégia no Senhor e consegue resolver, solucionar aquele problema. Às vezes é um problema espiritual, às vezes é alguma legalidade maligna, ou às vezes é uma enfermidade, ou, sabe assim, uma coisa que com um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de estratégia, a gente consegue livrar, a gente consegue conter a situação. E muitas vezes, muitos lares hoje estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas, casamentos estão sendo destruídos, jovens estão sendo destruídos, por falta, às vezes, de estratégia, por falta de sabedoria. Como eu já disse antes, a sabedoria nós não nascemos com ela, nós adquirimos com o Senhor Jesus Cristo, né? É pedindo a Deus sabedoria, é pedindo a Deus estratégia. Nós estamos vivendo uma época que nós temos que estar o tempo todo ligados no Senhor. Nós estamos numa época, numa fase da vida, numa fase no mundo, que nós devemos ficar o tempo todo buscando estratégia no Senhor, buscando sabedoria dEle, para lutar pelos nossos filhos, para lutar pelos nossos lares, para lutar pelos nossos casamentos, para lutar, né, pela nossa família, porque o inimigo, ele está tragando as famílias, o inimigo está tragando os jovens, está levando jovens a suicídio, está levando jovens às drogas, levando jovens à bebida. E às vezes, né, a maioria das mães estão de joelhos, estão clamando, estão buscando. A maioria busca-se um tratamento, né, para quem é viciado em álcool, em droga, às vezes tratamento psicológico, mas tem algumas ainda que ainda estão pasmadas, que ainda estão travadas, que ainda não teve a estratégia, que ainda não teve a sabedoria de como resolver, de como buscar, de como ter ali uma estratégia para resolver e solucionar o problema. Não é fácil, não é rápido, né, esse tipo de problema ser solucionado. Mas o que eu peço, vamos buscar no Senhor, vamos buscar estratégia, vamos buscar sabedoria para nós lutar pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos jovens, nossos sobrinhos, nossos primos. Quantos estão, né, se perdendo no mundo do crime, envolvendo com drogas, álcool. E às vezes tem muitos que se dizem até cristão, que estão de mãos atadas. Né? Enquanto nós, como eu já falei em outros vídeos, antes de pedir ajuda a qualquer pessoa, vamos pedir primeiro a Deus. Vamos pedir primeiro a estratégia, primeiro a sabedoria de Deus. E Deus, Ele vai nos direcionar. Se nós pedimos o direcionamento certo, Ele vai nos direcionar. Ele vai nos direcionar a fazer campanhas de oração, a fazer propósitos de jejum por essas vidas. Ele vai nos direcionar um psicólogo certo, eles vão nos direcionar uma clínica certa, eles vão nos direcionar a pessoas certas para estar ajudando a solucionar o problema. Então, vamos convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida, vamos ter uma vida de intimidade com Deus, vamos ter uma vida assim, de santidade com o Senhor. Vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco a todo instante, a todo momento, nos instruindo, nos dando estratégias, nos direcionando, que Ele vai nos direcionar, Ele vai nos dar as estratégias certas, Ele vai nos ensinar a usar as armas certas para nós lutarmos e para nós vencermos. Que essa palavra vai ficar no coração de cada um de vocês, vai ficar no pensamento de cada um de vocês. E que nós, todos nós, vocês, eu, venhamos refletir, passar esse dia de terça-feira refletindo, pedindo ao Senhor sabedoria, para qualquer que seja a situação que você está passando, qualquer que seja a situação que você está vivendo. Talvez você não está nem vivendo situações com o filho ou com o esposo, talvez nem seja isso, talvez seja uma situação no seu trabalho, talvez seja uma situação na igreja que você congrega, talvez seja uma situação na sua saúde, seja lá a situação que você esteja vivendo, que o Senhor que você venha pedir ao Senhor direcionamento, sabedoria e estratégia. A partir do momento que você pedir, Deus vai te dar. E você vai ver a diferença que vai ser na sua vida, a diferença que vai ser no seu lar, a diferença que vai ser na sua família.
Então, eu quero convidar vocês a refletir nesse dia de hoje e a buscar a sabedoria e a estratégia do Senhor. Eu vou começar a trazer testemunhos, né? Experiências que eu já vivi com o Senhor, né? Eu vou começar a trazer para vocês e vou querer também que vocês compartilhem também experiências de vocês nos comentários, tá? Vocês daí, eu daqui, a gente vai conversando, a gente vai batendo papo, né? Quero convidar vocês a se inscrever no meu canal, né? Comentar para que o YouTube venha entregar o vídeo para mais pessoas, né? E que o canal venha crescer mais. Já quero agradecer a todos que são inscritos, a todos que assistem o vídeo, os vídeos que eu posto, a todos que comentam, tá? Meu muito obrigado. E que Deus venha continuar abençoando a vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês. Eu profetizo toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Dê o seu like, dê o seu comentário, compartilhe.